Vamos lá, espera um minutinho só. Boa noite a todos. Hoje estamos na Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. E é com grande alegria e satisfação que passo a palavra para o nosso presidente, o engenheiro agrônomo Geraldo Borges Porto, para fazer a abertura oficial do nosso evento, a nossa palestra nessa noite. É com o senhor, engenheiro Geraldo. Ok, boa noite a todos. É uma grande satisfação para nós, da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Batatais, estar participando desse evento que hoje nós temos uma parceria do CREA-SP. Sem isso, nós estaríamos aqui presentes. Gostaria também de agradecer a todos nós, a diretoria da associação, bem como funcionários, colaboradores, os quais manteve-se um empenho grande para a realização desse evento. Agradeço, portanto, o engenheiro Vinícius Marquesi, presidente do CREA, pela parceria, viu, Vinícius? Agradeço. Sem o CREA, nós não estaríamos hoje abrilhantando essa palestra. Agradeço ao engenheiro civil Luiz Carlos Iso Filho, que será o nosso palestrante, tá bom? Com todos, desejo a todos um excelente evento. É com você, nosso amigo Luiz. Antes de nós passarmos a palavra para o Luiz, vamos assistir o vídeo do CREA, que está conosco nessa parceria. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Muito bem, eu particularmente gosto muito desse vídeo. Esse vídeo aí do CREA, muito bem. Todos os vídeos são produzidos, né? Mas eu gosto muito desse daí, que eu acho que é muito forte, né? Agradeço o engenheiro agrônomo Geraldo Borges Porto, presidente da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. Em nome dele, cumprimento toda a diretoria aí de Batatais, os funcionários, a Patrícia e colaboradores que se empenharam para a realização desse evento. Só reforçando que teremos a apresentação pelo nosso amigo Iso, né, o engenheiro Luiz Carlos Iso, e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço que anotem suas questões e abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado, desde que permaneçam até o final do evento e respondam à pesquisa de avaliação. Então, no final do evento, a gente vai colocar no chat o link para vocês baixarem o certificado.
e só vai conseguir responder quando terminar a palestra, o evento, ok? Não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e, desde já, em nome da associação aqui de Batatais, agradecemos pela disponibilidade. Está conosco nessa noite Luiz Carlos Iso Filho, engenheiro civil, professor universitário das Faculdades Integradas de Bauru, professor de pós-graduação na Universidade Paulista, Unip, especialista em gerenciamento de projetos, especialista em perícias e avaliações, perito do Ministério Público Federal, perito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vou parar por aqui, senão vou ficar a noite inteira lendo o currículo do homem, viu? E, para finalizar, diretor técnico da ISO Engenharia Limitada. Então, vamos iniciar a palestra do engenheiro Luiz Carlos Iso Filho, que falará sobre um tema muito importante, sobre perícias e avaliações de imóveis. Professor Iso, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Em nome da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais, desejamos a você uma excelente palestra. Boa noite, Geraldo, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar nosso conhecimento. E vamos lá. Eu não vou me alongar também, que vamos rodar a palestra, né? Apareceu? Sim. Beleza? Pessoal. Bom, antes de mais nada, queria só preconizar aí, né, que é salientar que esse tema é extensamente enorme. É um tema que abrange inúmeras normas, inúmeras metodologias de cálculo, ok? Nós condensamos uma das 7 partes da norma de avaliações, que é de bens imóveis urbanos, tá? Bom, regulamentações, né, o laudo e um parecer técnico, nós temos que ter em mente que, enquanto nós vamos fazer uma avaliação, que nós vamos apresentar para um processo judicial, nós estamos fazendo um laudo, que nós somos o quê? Nomeados por um juiz, pela corte, né? Tribunal de Justiça, ou que seja, qual seja o órgão federal, ou municipal, ou estadual. Um parecer técnico é quando você faz um laudo, né? Só que ele não oficialmente você não foi nomeado. Você é um técnico que está fazendo uma avaliação, vou apresentar um documento técnico dessa avaliação, justificando e se avalizando todos os detalhes dessa avaliação, ok? Nós vamos aí, apenas aí como exemplo, a norma que nós estamos usando, né? A primeira parte da norma que nós estamos usando é a avaliação de imóveis e bens, né? No caso de procedimentos gerais da avaliação. Nós temos essa primeira parte da norma 14653. Essa norma, ela regulamenta como outras a metodologia que você vai ter que utilizar para apresentar trabalhos técnicos de avaliação. Esses trabalhos técnicos de avaliação, ele tem que ter um formato. E esse formato tem que ser homogêneo, ele tem que ter um procedimento, né? Nós falamos isso de compliance, né? Tem que atender esses procedimentos. Porque se não atender os procedimentos técnicos, o embasamento técnico e a metodologia, esse laudo ele está falho, né? Ou o parecer técnico está falho, tá? Então, temos as normas o quê? Para evidenciar o que deve ter dentro de cada parecer, né? Ou laudo que você está fazendo. Aqui também temos a norma de avaliação para imóveis urbanos do IBAP de São Paulo, 2011. Essa norma também traz características e requisitos que tem que ter num laudo de avaliação. O que nós temos hoje em termos de norma para laudo de vistoria, laudo de avaliação? Porque quando nós falamos avaliação de imóveis, nós podemos estar fazendo uma avaliação de imóveis
de áreas para estar sendo desapropriadas. Nós podemos estar fazendo uma avaliação de imóveis para uma venda, uma disputa judicial, uma avaliação de aluguéis, uma avaliação de disputa de valores de aluguéis, né? Embate entre as partes de aluguéis. No caso, uma vez nós fizemos um laudo aí de avaliação de aluguéis de locais para antenas de celulares, para operadoras, né? O aluguel, no caso, tem particularidades diferentes. Então, nós temos que entender que não é só chegar no imóvel e falar, ele tem tantos metros quadrados, padrão construtivo alto, baixo, médio, tem um acesso normal com várias avenidas, com infraestrutura, energia, asfaltado. Não é somente isso. Nós temos que preconizar, que é o quê? Evidenciar que o quê? De repente, aquele imóvel tem características diferentes. Então, todas essas normas, elas vão regulamentar como você identificar isso. No caso de antenas de celular de transmissão, de sinais de antenas de celulares, ela tem uma característica, o quê? De nível, cota em relação ao terreno, em relação ao bairro, em relação à visada para enxergar as outras antenas, né? A visada em termos de enxergar as antenas, a área de cobertura. Então, cada imóvel tem que ver o quê? Quais são os terrenos que estão disponíveis, por exemplo, para ser disponibilizados para aluguéis desse tipo de ação dentro do bairro, no caso, que tem a mesma visada. Então, são características que nós vamos ter que evidenciar, levantar, que é o quê? As características próprias daquele empreendimento, daquele imóvel. Então, ele tem um valor diferenciado, não somente pelo metro quadrado, não somente pela localização numa avenida, ele pode estar numa rua transversal, mas ele tem uma característica, o que é o quê? Nós vamos evidenciar o quê? É o plano de ganho de valores em cima do aluguel. Então, nós temos que tomar cuidado quanto a isso, porque não é só uma visão simplista de nós avaliarmos os bens, né, urbanos. Então, vamos dar uma corrida aqui na parte de normas. Nós temos o quê? Evidenciar as questões das normas. Aqui determina a 14653-1, que é a avaliação de bens. São critérios para avaliação de bens. Esses bens podem ser urbanos, rurais, empreendimentos, incorporação, prédios, empreendimentos, loteamentos horizontais, né? Podem ser, aí, no caso, cada parte dessa norma tem o seu requisito, o seu balizamento para avaliação de cada imóvel característico. No caso, aqui é a geral avaliação de bens, quais são os requisitos para avaliação de bens. Depois nós temos a avaliação de bens que nós vamos utilizar, que é para imóveis urbanos, que ela está aqui 2019, parte 2, que essa é o de balizamento, ela tem 60 e poucas páginas. E depois nós temos aí a norma de parte 3, que são imóveis rurais, que levam aí características de vegetação, o que tem em cima da terra, se tem água, se é perto de asfalto, pista, se essa terra tem energia elétrica, se ela tem infraestrutura, né? Se ela tem área de APA normatizada. Lembrando que tudo que nós vamos orçar, nós temos o quê? Que avaliar, nós temos que identificar as documentações para ver se a terra, se o imóvel, se qualquer bem que nós vamos avaliar, se ele está com a documentação ok, perante os órgãos públicos, perante os pagamentos de tributos, perante qualquer coisa que tenha em relação à matrícula dele, penhorado ou não. Então, nós temos que levantar isso quando nós vamos avaliar o imóvel. Não é somente avaliar o imóvel em termos de impedimento. Só que para poder avaliar todas essas características, nós temos que identificar qual é o objetivo para qual esse imóvel vai ser, né, avaliado, ou empreendimento, ou máquinas, ok? Mas vamos lá. Então, nós temos imóveis rurais, temos os empreendimentos, no caso de incorporadoras, padrão construtivo, nós podemos utilizar aí também para avaliação dos imóveis, 1 metro quadrado em cúbios, né, que todo mundo conhece, né, custo básico de construção, né, unitário de construção. Então, nós temos aí a região,
o padrão construtivo, onde nós vamos utilizar para balizamento também. Equipamentos, né? Tem a norma parte 5 de equipamentos, a parte 6 de avaliação, que é o complemento de avaliações, e a 7, que é bens e patrimônios históricos, né? Nós temos aí bens e patrimônios históricos, que é o quê? Uma específica de como você avaliar os bens e patrimônios históricos, né? Então, nós temos aí o quê? Características e requisitos que nós vamos ter que utilizar para avaliação. Temos aí a norma 12.721, que ela tem os custos unitários de construção civil, como chegar a cada custo de ambiente, que fator que tem que ser utilizado em relação a CUBs, tudo isso que você vai ter que montar uma planilha de orçamentação. Isso serve para avaliação de bens de incorporação, também para imóveis, né? Então, lá tem todo o detalhamento disso. E a norma, aqui no caso está errado, aqui, desculpa, a norma de perícias e avaliações, que eu acabei copiando errado aqui, que eu acabei de ver agora lá e atualizando as versões, é a norma 16.752, que é de avaliações, perícias e engenharia civil, onde você tem o desempenho técnico de característico de quem pode fazer essas avaliações. Nós temos aquela briga judicial, né, aonde o corretor de imóveis diz que ele pode avaliar um bem, né, pode avaliar com características técnicas. Ele pode avaliar o imóvel em características técnicas desde que balizado em termos de características do próprio imóvel simplista, que é o quê? Valor de mercado, esse daqui no valor do vizinho também é característico parecido, isso que ele faz na visão simplista. A engenharia, ela busca uma metodologia diferente. Para isso, né, ela vai o quê? Fazer uma investigação com uma vistoria, né? Por isso que tem a diferença, onde você vai constatar como é que está, atestar, fazer uma análise da documentação, uma inspeção, depende do tamanho da vistoria que você vai fazer para avaliação do imóvel, né? No caso, pode ser um imóvel, né, de natureza o quê? Comercial, um barracão, né, enorme, aonde você vai ter que avalizar tanto as características do imóvel, localização, área de distribuição logística para os caminhões, você vai ter que avaliar equipamentos, muitas vezes você vai ter que ter até engenheiros, né, habilitados em outras áreas para poder te auxiliar nessa perícia, né? No caso, vamos supor, perícia em fazendas, muitas vezes tem regiões e áreas da fazenda que tem proteção ambiental, de repente tem um passivo ambiental na avaliação, tudo nós temos que ter o quê? Uma análise criteriosa, e todas essas características nós vamos observar, depende da natureza, né, de como que nós vamos observar, vamos buscar o objetivo, ok? Qual que é o objetivo da avaliação? Desapropriação, avaliação de venda, avaliação de disputa, né? Muitas vezes a gente vai avaliar um imóvel na visão um pouco mais simplista para uma disputa de separação, né? Entre um casal, por exemplo. A gente pegou aí uma avaliação do imóvel em relação a um casal. Então, se faz uma avaliação quanto vale o imóvel para poder vender, para um não reclamar do outro, né? Para um judicialmente não reclamar do outro. Isso aí já vem no processo judicial, né, que é feito a nomeação do engenheiro, aonde ele vai fazer a avaliação desse imóvel e vai apresentar. Isso é uma visão mais simplista. De repente, esse imóvel pode estar alugado. Esse imóvel pode estar o quê? Alugado, e na hora que ele está alugado, locado, ele tem que também fazer a avaliação do aluguel, né? Porque, de repente, o marido saiu, né, o esposo separou, e ele quer saber quanto que está alocado esse imóvel, se está no valor certo, se não está sendo enganado. Então, tudo isso é uma avaliação de engenharia, tá? Então, é essa que nós temos que saber o objetivo dos trabalhos técnicos a serem desenvolvidos, ok? Então, para os procedimentos de avaliação de imóveis, nós temos o quê? A classificação da sua natureza. Qual que é a natureza que nós vamos ver? O que nós vamos fazer, né? A instituição também de terminologias, definições, símbolos, abreviações, tudo aquilo do que nós vamos
registrar no nosso laudo ou no parecer técnico. Então, nós temos que ter o quê? Uma metodologia de como apresentar esse laudo, né? Tem toda uma descrição, tem até textos de como descrever e registrar isso nos laudos, né? A descrição das atividades básicas, que é o quê? O que nós temos que levantar no início dos trabalhos técnicos, qual é o prazo da avaliação e tudo isso, ok? Definição da metodologia que vai ser utilizada, qual é o tipo de avaliação e o caminho que nós vamos escolher, né, para avaliar, se é uma avaliação com amostras comerciais, se é uma avaliação com metodologias técnicas, levantamento de amostras, com cálculos técnicos, né, com atribuição, né, de você dar um parecer que tem um acréscimo de 10%, por exemplo, tudo isso é uma metodologia que você tem que apresentar. Você não pode somente chegar e falar, eu acredito que a média dos valores na região das amostras, por exemplo, podem estar 1.000 a 1.200, mas aquele imóvel, em particularidade dele, ele tem uma característica de ser mais novo e tem uma logística, um pátio de estacionamento diferenciado, um pátio de área de pé direito mais alto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e isso pode ser atributo que você tem a prerrogativa de você acrescer certos valores dentro de uma faixa técnica, né? Tudo isso tem que ter uma metodologia de trabalho. A especificação das avaliações e os requisitos básicos, né, de laudos de avaliações. Para você apresentar, você tem que ter os requisitos. Se você não apresentar com todos os requisitos e com o balizamento que você precisa, o que vai acontecer? Seu laudo pode ser impugnado, né? Ok? Então, nós temos também levar em consideração o parcelamento, né, do uso de solo, né, urbano, a lei, quadro geral de unidades de medida, que nós vamos apresentar com certas unidades de medida. Você não pode chegar lá e colocar em 0,23 quilômetros, tem que colocar em metros, depende do que for. Se for área rural, você pode colocar, de repente, quais são as medidas que são aceitas para a área rural, né? De repente está medindo lá, é alqueire paulista, não, é alqueire não sei o quê. Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso, e isso está especificado nas unidades de medida, né? A lei 9.760 de 46, que dispõe sobre terrenos marinhos e acrescidos de marinha. Vamos dar um exemplo. Você está numa região onde uma residência ou uma edificação ela foi construída no local que é o quê? Área de marinha. Ela tem uma concessão da Marinha para poder instalar. São anos de concessão, né? Nunca devolve, né? Mas você tem que ver isso em termos da Marinha, se não tem uma lei já bloqueando, né, a desapropriação. Quando você vai fazer uma desapropriação, por exemplo, municipal, federal, estadual, que seja, ou qualquer outro, até as concessionárias de rodovias podem fazer, tem atribuições para fazer desapropriações. Então, vai construir uma marginal, por exemplo, na cidade, ela pode ter a atribuição de desapropriação, tá? E isso vai ser feito o quê? Uma avaliação, ok? Então, temos que ter em mente que a desapropriação pode vir de qualquer lado. Então, para isso nós temos que ver a legalidade do agente que está desapropriando, se foi decretado, daí, tudo isso nós temos que levantar. É isso que é o detalhamento de cada avaliação. Nós temos aí os principais métodos de identificar os valores do bem, né? O método comparativo direto de dados do mercado, lembrando que você tem que ter a quantidade de amostras, quantos imóveis são iguais àquele, tudo, que nós vamos ver aí para frente, né? O método involutivo, também, que é outro método que você vai usar dados, e o involutivo e o método de capitalização de renda, que é o caso de como você vai ter o valor de renda após a venda, a compra, ou o que seja que você tem a fim daquele qual seja o objetivo da avaliação. O método comparativo direto de dados do mercado. Você identifica o valor do bem, né? Como?
você identifica o valor do bem, vê as características daquele imóvel, né? Dá uma levantada em termos de características daquele imóvel, porque muitas vezes, como você vai fazer um método comparativo direto de dados, você vai ter que ter amostras, né? E para você utilizar as amostras, você tem que saber quantos anos tem uma casa vendendo naquele quarteirão, quantos anos tem uma outra residência que está com um padrão um pouco construtivo um pouco diferente daquele que você está avaliando. Tudo isso você tem que o quê? Registrar com os critérios e características de cada imóvel de amostra. Muitas vezes você está numa cidade pequena e você não tem as amostras necessárias para desenvolver o trabalho. Então, você vai ter que ter um embasamento mais forte para você chegar no valor que você acredita que seja o valor correto daquele imóvel para apresentação no laudo, tá? Então, quando você está utilizando de amostras, você tem que usar as características das amostras do laudo, né? Dos imóveis a serem quantitativas, qualitativas, todas no laudo técnico. Involutivo. Identifica também o valor do mercado do bem, alicerçado no aproveitamento eficiente. Então, vamos dar um exemplo. Você vai avaliar um imóvel característico do quê? Você tem um terreno pequeno, né? Um lote pequeno, um terreno pequeno, e você tem aí com 500 metros. Esse terreno tem um valor. Então, o metro quadrado dele, você vai avalizar com outras amostras naquela mesma região. E essas amostras da mesma região, você vai conseguir fazer o preço médio do metro quadrado daquela região, ok? Então, a visão mais simplista das amostras. Agora, quando você tem alicerçado no aproveitamento mais eficiente, o que seria? Você tem uma área com 30, 40 mil metros na mesma região. Aquela área, ela tem um custo diferente, ela tem uma avaliação diferente. Porque aquele lote, aquele terreno, ele tem uma área maior. Então, ele tem um aproveitamento mais eficiente. E para ele ter um aproveitamento mais eficiente, é o quê? Dá para construir prédio, dá para construir barracão, que os outros imóveis não permitem. Então, isso que nós chamamos de um aproveitamento mais eficiente. Esse modelo é baseado no modelo de viabilidade técnico-econômica, aonde você coloca o valor do metro quadrado e você faz a viabilidade da avaliação desse imóvel, tendo em vista o quê? Tendo em vista o investimento, tendo em vista o quê? O particionamento, de repente, da área, tendo em vista o quê? O custo de valorização, né? O valor, muitas vezes, nós temos que levar em consideração se vai ser vendido à vista e o outro imóvel, se você está utilizando como amostra, ele é a prazo, né? Então, o preço de venda que você está vendo é a prazo. Estou dando um exemplo, ok? Então, nós temos que tomar ciência, que é o quê? Temos que analisar a metodologia, a moeda de venda, temos que analisar a área a ser avaliada, se ela tem a mesma característica, se ela tem o mesmo procedimento, se ela permite outros tipos de construção de empreendimento. Tudo isso é uma viabilidade econômica, né? E tem que ser tecnicamente registrada. No caso, se você verificou todas as vendas dos imóveis à mostra são à vista, e esse imóvel vai ser parcelado. Então, você vai ter que fazer uma viabilidade técnica financeira com custos financeiros da valorização para ver a viabilidade, né? Ok? Mediante também um empreendimento compatível com as características do bem. No caso, eu dei o exemplo aí de incorporação imobiliária, né? Onde nós temos que avaliar aí esse bem, né? E esse bem, ele é avaliado em termos do quê? Em termos da característica de tamanho, em características em termos de acesso, né?
se a rua é asfaltada ou não. Por isso que nós temos todos os indicadores que nós vamos ter que registrar das características dos imóveis avaliados, aonde você vai fazer o seu registro para poder chegar na amostra, ok? Nós temos também as condições de mercado no qual ele está inserido, né? Esse imóvel, ele tem uma característica, dá exemplo, ele está numa localização muito boa, ele está numa esquina para você poder edificar, né, erguer torres de empreendimentos. Ele não tem área verde em cima, que você vai ter que fazer uma certificação para poder retirar, né, suprimir aí a área verde. Então, você não tem aquele tempo de delay, né, de que você comprou o imóvel até sair um licenciamento ambiental da prefeitura, ou que seja, muitas vezes é uma área que tem que pegar de cerrado, aqui no caso de Bauru, onde eu estou. Então, você tem áreas que você tem que ter uma metodologia diferente de você poder utilizar o imóvel. Tem outros impedimentos que demoram tempo. Tudo isso tem que ser levado em consideração na característica de investimento, onde você vai levantar os valores e vai colocar os valores. Você, de repente, está investindo, mas você vai ter que começar a fazer a obra somente 6 meses, 8 meses, né? Então, isso é o quê? Característica que você investiu um valor e você vai demorar na aprovação do projeto para poder edificar, demorar na licenciamento ambiental. Tudo isso tem que ser levado em consideração nas variáveis, né? Considerando os cenários viáveis para execução de comercialização do produto, todos os tipos de comercialização. Então, as características de comercialização que você pode analisar, né? No caso, muitas vezes você tem uma desapropriação do imóvel, né? Que o órgão público solta um decreto, vai lá, impede o bloqueio da matrícula, né? A aprovação, ou bloqueia a inscrição municipal. E aí você só vai ter a liberação desse imóvel após o órgão público poder falar, eu quero isso, eu vou pagar tanto na avaliação que um perito fez, uma avaliação que foi feita por um técnico, ok? Então, você tem lá e você pode questionar aquele valor com outro laudo, que ele tem que ser embasadamente alicerçado, né, com seus cálculos e com toda a metodologia está inserida dentro dos métodos, ok? Aqui o exemplo, né, de você levantar umas planilhas que você coloca, né, valorização e vai colocando as amostras, né? Você pode ter, daqui é bem simplista, tem amostras aí que tem diversas outras características em termos de avaliação, né? Você pode colocar declive, documentação, pode colocar outros aspectos que aí o valor a ser transferido, né? Muitas vezes, eu não posso transferir esse valor porque a venda, esse valor vai pagar imposto. Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso, né? Para você avaliar e ter um método aí comparativo, tá? Método evolutivo, né? Você tem aí, o somatório de parcelas, né, do bem. Você pode fazer o quê? O valor de mercado, o fator de comercialização que vai ser vendido depois. No caso, você pode também estar utilizando a metodologia de você verificar dentro do padrão construtivo, né, que o imóvel está, e você verificar, olha, eu posso aqui particionar essa área grande, aonde vou ter uma valorização do investimento. Tudo isso é aquela metodologia que nós vamos utilizar da característica específica daquele imóvel. Método comparativo, preferenciamento pelo valor de mercado. Nós temos que levar em consideração qualquer uma dos métodos de valor também do mercado para ver se você não está saindo fora pela característica do imóvel. Você vai só mudar o valor do imóvel quando você embasar tecnicamente que ele possui características que não são, que tem um desvio em relação às amostras que você levantou dos mesmos imóveis parecidos ou imóveis na região. Levando em consideração que aquelas características, muitas vezes, pode ter diferenças
do que? De idade, né, da construção, tempo de construção que aquele imóvel está construído, edificado. Nós temos aí a metodologia de capitalização de renda. Você identifica o valor do bem, a base de capitalização de renda líquida prevista. Então, você pode avaliar aquele imóvel. Esse imóvel tem uma facilidade de logística para se alugar para transportadora, ele tem uma capacidade grande de volume para armazenamento aéreo, com pé direito mais alto. Tudo isso tem que ser levado na capitalização do investimento na hora da avaliação. Muitas vezes, a empresa não tem, né, imóveis da mesma característica, então você tem o quê? Um valor diferente daquele imóvel. A gente chama assim de mosca branca, né? É o quê? Você precisa de uma área onde você só encontra naquele tipo de imóvel. Você não tem áreas daquela metragem quadrada ou com aquelas características. Então, nós devemos considerar o quê? Os cenários viáveis para venda e para renda, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Classificação dos imóveis, né? Para você executar a avaliação deles. Quanto ao uso, que tipo de uso que aquele imóvel vai ter? Quanto ao tipo de imóvel, né? Eu vou usar para aquele imóvel, tá? Que tipo de imóvel que eu estou avaliando? É comercial, industrial, residencial, é um apartamento, é uma residência, é um imóvel de alto padrão? Esse imóvel, quanto ao agrupamento dos imóveis, né? Então, vamos dar um exemplo. Eu posso avaliar ele, consigo fazer um agrupamento de vários imóveis, eu consigo fazer um levantamento de imóveis do mesma especificação, no caso, 3, 4 apartamentos no mesmo prédio, né? Então, nós temos que ver os procedimentos com excelência, né? Quanto ao uso, nós temos o quê? Residencial, comercial, né? Temos também o industrial, o institucional, né? E o uso misto. Muitas vezes você tem imóveis lá que ele permite um uso misto. Por exemplo, você tem um imóvel que você vai avaliar que embaixo é a área comercial e em cima a área residencial de kitnets, por exemplo. Então, esse tipo de imóvel, ele tem uma característica diferente, né? Ele tem uma característica diferente e aí ele acaba tendo uma avaliação que você tem que levar em consideração as duas finalidades do imóvel a ser avaliado. Ok? Quanto ao tipo de imóvel, né? Se o tipo de imóvel é um terreno, lote, né, gleba, né, você tem também a analisar a inclinação desse terreno, né, plano altimétrico dele, se você tiver, né, a inclinação, se for precisar de muro de arrimo, contenção, né, um apartamento, a área, se esse apartamento, no caso, você vai verificar o tipo de imóvel, se esse apartamento é de alto padrão, se ele tem área de lazer na edificação com outros prédios que você vai comparar, tudo isso você vai ter que analisar. Se é residencial, em termos de casa, se o escritório, né, sala, andar corrido, certo? Se é uma sala somente, se é um prédio inteiro, se é uma loja, se é um galpão, né? Uma vaga de garagem, muitas vezes você vai avaliar uma vaga de garagem para poder o quê? Para um juiz, né? Um poder judiciário possa leiloar aquela garagem por falta de pagamento de condomínio ou uma dívida, né? Não leiloa o apartamento porque o valor é bem maior, mas você leiloa uma garagem na hora da avaliação se ela cumprir a meta de valores no leilão, né? Para cobrir a despesa do que está sendo penhorado. Opa! Misto, né, que nós temos aí. Temos também hotéis, motéis, hospitais. Então, motéis, hotéis. Vou avaliar um imóvel aonde o quê?
eu tenho que fazer uma amostra. Como é que eu vou fazer a amostra? Quanto que vale os outros motéis que são perto daquele? Ou os hotéis são perto daquele? Você tem o mesmo padrão construtivo. Qual a capacidade em termos de hóspedes? Tudo isso tem que ser analisado em relação ao custo fixo. Tem que ser analisado, né? Escolas aí, nós tivemos aí que na região de Bauru, desapropriação aí de 7 escolas pela prefeitura, que teve brigas homéricas aí, né, em termos de disputas judiciais, em termos de valores de avaliação das escolas adquiridas e compradas pela prefeitura. Cinemas e teatros, né? E nós temos também uma características diferentes. Clubes recreativos, nós também temos avaliação diferente. E prédios industriais. Temos que avaliar, inclusive, se o prédio suporta cargas de equipamentos em pavimentos superiores, se ele tem piso industrial, qual é a área. Por isso que é necessário, muitas vezes, depende da característica e do nível de detalhamento da perícia, nós temos que o quê? Levantar os projetos arquitetônicos, estruturais, os projetos em termos de complementares, que possam avalizar a característica, né, que o imóvel possua, né? E aí nós vamos analisar em relação a outros imóveis, né? Muitas vezes a área é muito grande, é um valor muito alto, então você tem que pegar todas essas características para você levar numa avaliação a fundo, né? Depende do fim, de qual se destina essa avaliação. Quanto ao agrupamento de imóveis, né? Você vai fazer uma avaliação aí, muitas vezes, casos de condomínio. No caso aí, nós temos o quê? Uma foto aí aérea de drone, né? Uma avaliação aonde você tem a identificação de todos os imóveis que vão ser utilizados nas amostras, né? E essas amostras, o que você vai fazer? Para avaliar uma casa, você vai avalizar todas as outras e verificar o metro quadrado, tempo de construção, para você ter uma amostra com o maior números possíveis para não ter desvios, né? Então, casas de condomínio, prédios de apartamento, muitas vezes você vai fazer agrupamento, né, de apartamentos para você fazer as amostras ou a venda. Conjunto habitacional, né? Você pode avalizar dentro do próprio conjunto habitacional, levando em característica também as reformas, né? Os valores, muitas vezes está avalizando um da amostra que ele tem um desvio. Esse desvio você pode estar considerando suprimir determinados desvios, desde que você justifique, avalize e embase tecnicamente esse desvio, né? Ok, o apartamento foi reformado, o outro não foi, né? Prédio comercial, muitas vezes você pode ter também um prédio comercial idêntico a todos eles, né? O conjunto de prédios comerciais, conjunto de unidades comerciais e complexo industrial. No caso aí, muitas vezes você vai avalizar aí barracões, né, para aluguel, né? Área com vários barracões de aluguel para investimento, né? Um investidor quer comprar aquela área, ele quer saber quanto que está avaliado aqueles imóveis, né? Na casa aí de barracões, as características você faz um agrupamento, né? Para avaliação. Atividades básicas para avaliação, né? A vistoria, onde você vai levar em consideração, além das características dos imóveis, você vai levar em consideração a região onde o imóvel se encontra. Então, você vai verificar características básicas daquela região, aonde você vai ter a valorização ou a depreciação em termos de localização, né? Característica do terreno, inclinação, se o terreno permite ser particionado ou não, depende do fim que se destina, e a característica das edificações com as suas benfeitorias. Dá um exemplo, você vai fazer as amostras aí com residências que tenham aí área de lazer com piscina, área gourmet. E aí você vai levar em consideração várias amostras que não tenham isso. Então, você tem que ter o seu embasamento técnico desse desvio que vai proporcionar em termos das amostras que você está utilizando, ok?
Definir as atividades básicas da avaliação. Finalidade do quê? Se é locação, para você identificar que tipo de laudo ou parecer que você vai entregar, né? Se vai ser para locação, aquisição, se vai ser para doação, alienação de um banco, né? Avaliação para um banco, né? Dação em pagamento, você vai avalizar para poder dar em pagamento para o governo federal, imposto, alguma coisa. Você vai avalizar, você vai avalizar a parte em termos de permuta, com garantia, né? Garantia para ver em fins contábeis. Você vai avalizar para fazer o quê? Um registro, uma valorização do imóvel contabilmente, muitas vezes precisa aumentar o capital da empresa, né? E ela tem vários imóveis. Um seguro, né? Para você avalizar se aquele imóvel está dentro do valor que está sendo assegurado. Uma arrematação de um leilão, né? Entre outros. Objetivo, né? O valor de mercado da venda, né? De locação do imóvel. Outro valor está como o valor de risco, valor patrimonial, né? Custo de redição, valor de liquidação forçada, valor de desmonte, né? Lembrando que isso tudo está na 14653/4, indicadores de viabilidade. Prazo limite para a apresentação do laudo. Temos que ver isso para você ver o tamanho do serviço, né? Pelas características, muitas vezes o tamanho do laudo é enorme, você tem que ver o prazo limite que você precisa para a apresentação desse laudo. Muitas vezes o judiciário solicita, né? Que tenha um prazo determinado para avaliação daquele bem, porque tem uma urgência. Então, você tem que verificar o prazo limite para apresentação desse laudo e as condições a ser apresentado, né? Se é de uso restrito ou não. Vamos lá. Nós podemos também, na região, ver os aspectos do quê? Condições econômicas da região, no caso, o quê? Poder aquisitivo da região, se é baixa renda, média renda, alta renda, né? Políticas sociais, no caso, vamos dar um exemplo, você vai montar uma indústria numa área enorme, tem infraestrutura de energia, tem energia de alta tensão lá perto, tem energia que você vai precisar instalar transformadores, tem ônibus, né? Acesso circular, transporte para aquela região, tudo isso você vai levar em considerações. A rua é asfaltada, né? Nós estamos aí avaliando um imóvel, até poderia ter colocado essa foto agora que eu lembrei, e ele tem uma característica muito boa, é um terreno de 5.000 metros, porém, ele não é asfaltado e ele tem uma área verde que não pode ser suprimida. Então, nós temos que ter aí as políticas que são daquela área ambiental, né? Outros aspectos de mercado, né? Se tem algum outro imóvel naquela mesma área onde eu consiga adquirir, para eu consiga utilizar aquele metro quadrado total que eu vou ter, né? Inclusive de usos anteriores, atípicos, estigmas, qualquer coisa que você tenha de informação. Os aspectos típicos, né, físicos do relevo do imóvel. Então, no caso, se é um lote, vem inclinação, planimetro, né? Se não é um lote, se é uma casa edificada, se ele tem condições, né? Tem um relevo que inclinado, mas tem um muro de arrimo, né? E você vai usar para outro fim. No caso, você tem desnível dentro do imóvel e você vai usar ele para fins comerciais. Então, você tem que ver as condições físicas. Natureza predominante do solo na região. Muitas vezes você está vendo um imóvel numa região de várzea, onde você vai ter uma característica muito forte de que umidade, problema de fundações. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Se tem alagamento, uma vez nós fizemos chamados para fazer uma avaliação de um prédio, aonde ele queria vender para uma entidade, um órgão público, né, num leilão, e ele, para se cadastrar, ele queria uma avaliação aonde que, dentre as outras características do laudo de avaliação, era uma delas que não teria região de alagamento com menos de 1 quilômetro, não, com mais de 1 quilômetro, que não poderia ter menor que 1 quilômetro a região de alagamento
perto daquela edificação. Então, tinha que ter um laudo que aquela edificação não possuía, não tinha alagamento para poder executar, né, esse laudo. Então, isso são requisitos do laudo. Então, estava todos os requisitos desse laudo, com tantos metros quadrados, que suportasse a carga dos processos judiciais, que são físicos, o peso de tanto, que tenha tantos metros quadrados de área, que seja acessível, tudo isso estava dentro do quê? Dos requisitos do edital. Então, nós temos que olhar, né, para tipo de objetivo do laudo, né, porque tem que ter as características não só das normas, mas também o objetivo fim, né, e os objetivos específicos, aonde você vai ter todos os critérios para você desempenhar o seu laudo e o detalhamento, ok? Nós temos também que ver, naquele momento, o uso e ocupação do solo. Muitas vezes, aquela edificação, ela tem todas as metragens e tudo, mas ela não pode ser uma edificação comercial, que é o quê? É uma avaliação para venda, no caso dessa daí que nós fizemos a avaliação. Então, no caso, ela não há uma área que ela possa ser comercial. Então, se esse prédio não pode ser comercial, essa edificação, ele não serve para o objetivo fim daquele laudo. Então, nós temos que olhar isso em termos de ocupação de solo na prefeitura e ver se aquele prédio vai conseguir ter alvará comercial, né? No caso, é claro que se você estiver fazendo a avaliação de um laudo de um prédio aonde quem te contratou está vendendo, você vai ter que falar se tem ou não. Então, você vai estar colocando lá que tem, né? E você identificou o que tem. No caso, você pode também ser contratado para avalizar se o concorrente dele no edital tenha isso ou não, né? Então, você é avalizado do compliance do laudo do concorrente na venda do edital. Nós tivemos isso também já. Então, tem lei do zoneamento do solo do município para concluir as tendências de modificação a curto prazo, médio prazo e outras análises aí, né? Muitas vezes tem que sair no plano diretor a mudança daquela área, né? E eu tenho que pedir uma mudança na rua paralela em relação à via, tudo isso tem que ser analisado. Infraestrutura urbana, né? Sistema viário, transporte coletivo, no caso, se tem como adaptar vagas, né? Para deficientes físicos, né? Ou mobilidade reduzida, né? Caso se tenha locais ali que possa ser feito vagas para isso, para uso coletivo, né? E muitas vezes aquela edificação ela possui também dentro as vagas destinadas a parte de idosos, a parte de limitação de acessibilidade, no caso, né? Então, vamos supor, você vai avalizar um imóvel para ele ser comercial de um mercado. Ele tem o espaço suficiente para se ter a quantidade de veículos que necessita perante a lei municipal, por exemplo. Então, você tem que olhar tudo isso e nesse laudo você vai avalizar, tirando as vagas, para fazer o quê? O contexto de viabilidade do projeto, do empreendimento. Infraestrutura urbana, né? Água potável, se tem esgoto sanitário, se tem águas pluviais, muitas vezes você solicita no laudo a viabilidade, né? Se tem isso em termos de energia, né? Uma vez nós fomos avalizar aí um lote, né? Um terreno grande, aonde ele estava numa área onde não possuía energia, né? Ele não tinha água pluvial, né? Água encanada, né? Ele não tinha também saneamento. Então, e tudo isso tem que colocar no custo, né? Ele tem que ser depreciado naquele custo que vai ter que solicitar a infraestrutura para que se chegue nele. Então, ele não vai ter o mesmo preço de metro quadrado, mesmo que ele esteja no mesmo bairro aonde tem uma área que já tem essa infraestrutura. Inclusive, em relação a tempo, né? As atividades podem ser desenvolvidas naquele local, comércio, indústria, serviço. Aquele barracão, ele pode ter, na lei dele, tipos de comércio aonde o
o investidor necessita para poder adquirir aquele imóvel. Eu preciso de imóvel, para avalizar aquele imóvel, se ele pode ser para o meu tipo de indústria naquela localidade, se ele pode ser um tipo de comércio naquela localidade. Tudo isso está, né, relacionado ao projeto aprovado, à lei de zoneamento, né, de particionamento de solo e a plano diretor do município, ok? Outras partes, né, equipamentos comunitários, segurança, cultura, saúde. No caso, muitas vezes você vai avaliar um imóvel onde tem na avenida, onde o imóvel se localiza perto, ou na localidade tem uma praça com toda a infraestrutura para exercícios, lazer, né? Para crianças, tem poço de areia, né? Tudo isso, e você tem ali educação, saneamento, tudo, transporte coletivo, escolas perto, tudo isso que nós vamos analisar, locomoção perto, viabilidade de locomoção perto, né? Com via de trânsito rápido perto daquela localidade. Aqui no caso, nós temos aí a quantidade de amostras, né, que foi, como exemplo, temos 56 amostras, né, aonde estamos avaliando um metro quadrado, né? Então, você tem as amostras aonde você está avalizando um metro quadrado em relação àquela localidade. Lembrando em consideração, se você estiver necessitando desse tipo de lote grande, você vai ter uma área maior e tem as características diferentes em termos de valorização. Ok? Aqui, outra parte também que você está o quê? Avaliando as amostras, em termos de quantidade, em termos de localidade, ok? Então, se nós podemos observar aqui, nós temos o quê? Uma edificação, nós temos uma residência diferente com piscina, nós temos um imóvel que ele está, um lote, que ele está sem edificação, temos uma residência com lote duplo, né? Um terreno duplo, com área de lazer grande, então tem uma avaliação um pouco diferente na amostra, tem uma residência com lote duplo, também com avaliação com área verde diferente, aqui nós temos outra que já são um lote único, né? Onde você tem residências, ela tem um padrão construtivo um pouco inferior a essas outras. Então, na avaliação, você vai ter que levar em consideração nas suas amostras a tipologia de cada tipo de imóvel, né? Aqui nós temos um terreno vazio, no caso, é interessante não levar ele para a amostra, né? Porque a característica dele vai desviar os valores, né? Mas se você separar em termos de valor da área construída, pelo padrão construtivo, se eu tiver na amostra, e tiver o valor do lote que está metro quadrado naquela área, você pode também levar em consideração o terreno aqui para chegar no valor de um terreno de lote também, né? Ok? Caso necessite. Caracterização do imóvel, terreno. Nós temos a situação na região, né? Na via pública, com indicação os limites, né, confrontantes, de acordo com a posição do observador, a qual define o quê? A obrigatoriedade especificada. Mas quem tiver atestado do imóvel, muitas vezes, o lote, ele não tem o quê? Ele não tem atestado igual de um outro lote que vai ser avalizado, né? Um terreno que vai ser avalizado. O que é atestado? Aquela área de frente, onde você enxerga a largura do terreno, né? Onde você enxerga na frente. Muitas vezes é um terreno irregular, ele pode estar afunilando e ficar com uma fitinha fina lá na frente. Ele tem um metro quadrado na região, mas ele não tem a mesma característica, né, que você tem aí das amostras, né? Ele tem uma característica de depreciação pelo metro quadrado dele não permitir qualquer tipo de construção. Então, você tem o confronto da legislação em vigor, né? A utilização atual de locação, a legislação também em vigor, aspectos físicos, dimensão, forma, topografia, superfície e o tipo de solo. Temos que tomar cuidado aí em termos de, uma vez nós fomos avaliar um terreno para empreendimentos verticais, né? E a região, o preço estava ótimo, e na hora que nós fomos avaliar o terreno, ele era de aterro numa área de várzea perto de rio, aonde não dava.
né? Então, nós temos o quê? Tinha mina no lote. Então, para o empreendimento, não valia a pena tratar minas, infiltrações, porque tinha escavação de subsolo. Então, tudo isso, nós temos que avalizar se aquele lote ele cabe dentro dos valores igual do outro, né? A infraestrutura disponível, ela é precária, não tem ônibus no caso. Naquela região não tinha ônibus que passava perto, né? Então, a pessoa tinha que andar 6 quadras para pegar um coletivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? De repente, muitas vezes, pode ser até mais longe que isso, né? Nós temos as restrições físicas e legais para aproveitamento. Muitas vezes, você tem uma área onde o particionamento de solo não permite, né, o coeficiente a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento com a metragem que você necessita. O imóvel, ele tem a mesma metragem que você acredita que possa ser utilizado, mas você não consegue utilizar pela lei restrições físicas e legais daquela região, ok? Então, você pode ter tanto um super aproveitamento, como pode ter um subaproveitamento da área onde você está analisando. Depende, por isso que é interessante ver o objetivo da avaliação. Características construtivas, né? Quando nós vamos avaliar, aí nós temos que ver os aspectos construtivos qualitativos, quantitativos. Qualitativos é a qualidade do imóvel, padrão. Quantitativos, né? O que se tem, a quantidade do que você tem lá dentro, efeitos tecnológicos, quantos suítes você tem, tecnológicos. Essa residência tem área gourmet, tem automação, tem sistemas de alarme, tem um monte de características diferentes das suas amostras, né, para poder comparar com a documentação disponível. Então, na hora que você vai avalizar, se você tiver alguma coisa em termos de imóvel, no caso de desapropriação ou pagamento de dívida, você tem que olhar todos os projetos complementares, muitas vezes, de uma edificação. Porque você tem que ver projetos estruturais, você vai ter que ver projetos de fundação, você vai ter que ver se esse imóvel está registrado lá na matrícula do cartório, se está com a metragem correta, se esse imóvel está com a documentação tudo certo na prefeitura em termos de metros quadrados, provavelmente está registrado no cartório, está, né? Então, se ele não tem dívida, né, de INSS, tem que ter uma certidão negativa, né? Você tem que tirar em nome do proprietário, né, negativa ou positiva, em relação à prefeitura, para ver se não tem toda essa característica, né? Muitas vezes foi uma avaliação para um indivíduo particular, né? Você vai ver os aspectos arquitetônicos do imóvel, né? Em termos de iluminação, se está atendendo todas as características que precisa, né? Paisagísticos, funcionais, né? Conforto ambiental, né? Da edificação, adequação da edificação em relação aos usos recomendáveis para a região também e as condições de ocupação. Vistoria por amostragem, né? Na vistoria por amostragem, você tem a parte também de... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Pronto. Vistoria por amostragem, né? Situações especiais. Então, você vai tirar somente por amostragem. Você não vai fazer outros estudos. Você vai só tirar fotos externas ou fazer avaliações em termos de metro quadrado, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você vai avaliar um imóvel numa região onde você vê que as características dos imóveis daquela região são, por baixa renda de um conjunto habitacional. Aquelas casas estão todas praticamente quase na mesma situação, não sofreu reforma. Então, você pode fazer uma vistoria por amostragem. Você não vai ter automação, você não vai ter outras características de desnível que você vê que está tudo nivelado lá. Então, você vai ter o quê?
avaliação em termos da quantidade de imóveis que você vai fazer das amostras, né? Você não precisa nem, de repente, entrar dentro do imóvel para você valorizar quanto que tem dele, porque é o mesmo padrão, né? Na impossibilidade da vistoria daquele próprio imóvel, você pode somente descrever os símbolos construtivos internos. No caso de apartamentos, escritórios, conjuntos habitacionais, a vistoria externa das áreas comuns, a vistoria de outras unidades do mesmo edifício e informações respectivas da administração. No caso de unidades isoladas, a vistoria tem que ser externa, ok? Para avaliar o bem, né, o planejamento da pesquisa. Identificar as variáveis do modelo. Depende do mercado, preço, valor unitário, moeda, né? Tudo isso que você vai ter as intempéries, né? Isso são o quê? As características dependentes, que é o quê? O valor de mercado, preço, o valor unitário, metro quadrado, moeda. Independentes é o quê? Bairro, logradouro, influência, época que está sendo feita a avaliação, à vista ou a prazo, né? Tudo isso for aquisição à vista ou a prazo. Levantamento de mercado. As amostras têm que ser quantificadas, quantificá-las todas as amostras, né? Então, você tem que pegar quantas amostras eu vou fazer em relação ao entorno. Então, vamos supor que você vai fazer no seu quarteirão. Vai pegar as amostras de casas que estejam vendendo na imobiliária, ver a metragem, mesmo padrão construtivo, mesmo tempo construtivo, ou se tiver algum desvio, muitas vezes a amostra totalmente de desvio, você não usa aquela amostra, ok? Tratamento dos dados. A transformação dos dados e as quantidades das amostras, elas são, muitas vezes, pela sua necessidade. Então, vamos supor, você necessita avaliar aquele imóvel aonde você tem características que você precisa de mais amostra para você fazer. Isso é um problema muito sério quando você está numa cidade pequena, vamos supor, aqui na região, vamos fazer uma avaliação numa cidade bem pequena. Você não vai ter muitas amostras do mesmo padrão. Então, você tem um problema que você vai ter que pegar aquelas amostras e embasar tecnicamente as características de cada uma para você valorizar, ok? Fundamentados também, muitas vezes, no valor de mercado. Só que tem que ser todos fundamentados. Os cálculos dos fatores com metodologia científica devem ser o quê? Demonstrados na sua sequência. Então, vamos supor, se você for usar cálculos, dá um exemplo. Eu vou valorizar em termos de padrão construtivo da residência e depois eu vou valorizar o termo do terreno que é parecido com todos naquela região. Então, você tem que mostrar seus cálculos, porque uma residência tão mais barata, mas o preço do terreno você colocou igual, tudo isso você vai ter que fazer de acordo com a sua amostra. Tratamento científico, as ferramentas analíticas para indução do comportamento do mercado, como regressão linear, que é o quê? A projeção daquela residência, na avaliação daquela residência. O que quer dizer isso? Quando você vai fazer uma regressão linear, você vai fazer um tipo de progressão. Temos, isso todos os imóveis estão valorizando, que está sendo feita uma avenida por perto. Tudo isso você vai ter que levar em consideração. Então, é futuro, né? Campo de arbítrio, né? É o quê? Você tem que ter uma amplitude, você tem uma regra para você colocar, né, registrar no seu laudo aquilo que você necessita para poder valorizar aquele imóvel por causa das características diferenciadas em relação aos outros. Só que você tem limites e você vai ter que embasar isso tecnicamente para avaliação. Por quê? Porque você não pode só colocar, esse imóvel está acrescido de 15% em relação aos outros imóveis. Tudo bem. Por que está assim? Porque eles têm uma característica diferente, ele tem isso, tem aquilo, eu acredito nisso, por causa disso os banheiros foram reformados, tem... Então você vai colocar embasamento técnico para isso. Avaliação involutiva, né? A vistoria, projeto hipotético, que seria o quê? O aproveitamento de imóvel, né? Quando você vai fazer involutivo, você vai fazer aproveitamento do imóvel. Então, você vai, vamos avaliar aquela área para fazer um loteamento horizontal, né? Pesquisa de valores em termos de
do que vai ser investido, pesquisa da receita do que você vai fazer, levantamento do custo de produção do projeto hipotético, no caso, produção da edificação, vários pavimentos, previsão das despesas adicionais para particionamento, tudo isso você vai ter que levar em consideração naquele método evolutivo. Margem de lucro dos investidores, né? O lucro dos investidores é aonde você vai ter que analisar para colocar uma taxa do ROI, né? O retorno do capital investido. Então, você vai estar colocando o lucro que o investidor vai querer em relação ao projeto, em relação ao tempo do capital investido e do retorno do capital, ok? Os prazos você vai ter que registrar todos eles também, no caso desse tipo de avaliação, as taxas de retorno, taxas que você vai ter que pagar, taxas de retorno do investimento, todas elas você vai ter que registrar para você poder fazer um orçamento, uma planilha que tenha esse estudo do ROI, né? E adicionar o capital percentual que o investidor quer de lucro, né? Modelo do que você montou, você tem que apresentar a metodologia que você montou com todas essas características. Método da renda, né? Estimação das receitas de quando você tem naquele imóvel. Quando você tem receitas naquele imóvel, você vai ter uma característica de ter receita naquele imóvel, você vai ter toda uma estimativa de receitas na avaliação. Então, vou dar um exemplo. Você tem lá imóveis que você vai adquirir, são 10 barracões. Esses imóveis estão locados, né? Tem uma avaliação de outros barracões com a mesma medida, né? Aonde eles não estão locados, não estão em locais bons. Qual é o local, qual que é o contrato que você tem, a compra da avaliação daqueles imóveis, aonde você tem um contrato de aluguel de 5 anos, 6 anos, 10 anos, né? Aonde você tem a renda, você tem investimento, mas você tem a renda, né? Estabelecimento da taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade é parecido com o anterior, que você vai ter que ver o quê? Qual é a taxa que você quer em relação ao retorno do capital, em relação à manutenção, quanto você vai gastar em termos de provisionamento para manutenções dos imóveis também. Tudo isso tem que ser levado em consideração, qual que é a renda que você vai ter. Então, valor evolutivo, né? Como exemplo aqui para vocês verem, tudo isso está nas normas. Tem muita tabela na norma, tá? Tem muito cálculo que está lá na norma, mas a norma em si, ela não tem todas as características que você possa colocar no seu imóvel, então você tem que desenvolver todas isso. Eu recomendo que adquiram aí, quem quer seguir nesse caminho, livros de avaliações, que eu vou colocar ali no final, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum, né? E comprar um software aí para fazer a avaliação, para você colocar todas as amostras ou montar uma planilha de Excel muito bem feita, né? O software já tem todos os detalhamentos dos requisitos das normas, né? Tem vários tipos de software, tá? Então, nós temos lá o VI, né, que é o valor do imóvel em si, o valor do terreno, você coloca, o custo da benfeitoria, para você ver. Muitas vezes você não coloca depreciação, né? Então, o fator de comercialização, tudo isso é um exemplo de fórmulas que você toma lá na norma que você vai utilizar para avaliação, ok? Você também pode identificar, né, que é o custo de um imóvel pela 14.6534. Método de qualificação do custo em relação ao CUB. Esse em relação ao CUB, o que seria? Você vai pegar o metro cúbico daquela região com padrão construtivo, que isso está disponível na internet, né? Índice de construção civil, e você vai pegar aquele índice e vai fazer em relação, dá um exemplo na norma do IBAP, fala qual é o padrão construtivo. Como é que você chega no padrão construtivo? Se esse prédio tiver 2 elevadores, se esse prédio tiver área gourmet, ou até 12.721 também faz a metodologia de você fazer cálculo de área com métodos quantitativos, né? Muitas vezes você faz também para investimento, métodos quantitativos, pesquisa de custos, faz uma planilha orçamentária para você edificar, né? O tipo de edificação que eu vou fazer,
A depreciação em termos de tempo, se você vai pegar ali tempo de construção, o tempo da depreciação, que aqueles imóveis já têm um tempo de construção, e um comparativo entre o que você montou de planilha orçamentária, com o custo para se edificar hoje, mais o valor do lote, com um comparativo do que você levantou de amostra do valor depreciado dos imóveis que estão hoje. Então, eu tenho 7 barracões, ele já tem depreciação que eles estão 15 anos edificados. E vou comparar o custo orçamentário, se eu vou pelo cúbico, de quanto eu vou construir, para ter um exemplo de novo e de utilizado já durante um uso com depreciação. Aqui é exemplo, né, de planilhas que você vai fazer na metodologia de comparação direta que está na norma, aonde você tem a caracterização, né, a descrição do grau que você vai fazer, de avaliação. Quanto mais detalhado você vai estar num grau, e para a descrição da quantidade de dados também. Então, é uma matriz, né? Então, você tem lá a característica do imóvel sendo avaliado, quantidade mínima de imóveis que estão no mercado que tem iguais, identificação dos dados de mercado, a extrapolação no caso. Completa também contra as variáveis analisadas, quantas variáveis você está fazendo, quais são o seu modelo. Você vai também ter as variáveis independentes, que você vai analisar, né? Com variáveis que você tem as dependentes e independentes, né? Que a gente falou. Então, você tem ali dados que vão ser analisados da modelagem, você tem que criar todo o seu método de características e você vai ter todo esse detalhamento. E não dá para a gente entrar nisso, porque se for entrar nisso, nós temos que fazer uma avaliação e aí vai longe, né? Aí tem que ser umas 16 horas aí. Então, nós temos aí a outra tabela, né, que está na norma também. Então, aonde você pode ter extrapolação ou não, e você está subindo os níveis aí, né? Aonde você tem a percentual de significância, onde você faz depreciação ou acréscimo daquilo que você vai fazer, da avaliação. Você também tem o enquadramento do laudo segundo a fundamentação, né? Você tem ali, ó, 2, 3, 4, 5, né? E o grau que você está em cima, e você tem aqui, né? Onde você tem os pontos mínimos de cada regressão. Você faz a regressão linear, que são o quê? Aquelas projeções em termos de avaliação. Lembrando que é meio complexo, depende do tamanho das amostras, seria interessante ter um software que já segue a linha para fazer esse tipo de avaliação, né? Porque se você vai mexer só com avaliação, vai ser nesse segmento, é interessante que tenha uma agilidade na entrega dos pareceres, né? Certo? Aqui nós estamos aí, ó, em termos de grau de documentação, de fundamentação, onde você tem os tratamentos dos fatores que você vai utilizar, né? Tem a porcentagem de onde você vai usar os fatores. Tudo isso, se você pegar a literatura, você vai ter detalhadamente aonde você chega. São várias fontes, onde você tem que montar suas planilhas, ou você adquire um software para você entrar no nível de detalhamento. Você pode montar muito bem na planilha, mas como são amostras, bastante amostra, é mais complexo, né? Se o cara for um expert, ele monta na planilha sem problema nenhum, não tem regressão linear. Ok? Enquadramento do laudo segundo o seu grau de fundamentação, né? Qual é o grau, pontos mínimos, quais são os mínimos que você possa ter, para você colocar o enquadramento em termos de grau. Grau de precisão dos dados dos modelos para regressão de mercado dos fatores. Então, grau de precisão dos modelos. Então, se você vai ter uma variação, eu tenho uma casa que ela tem mais tempo, dobro de tempo de edificação. Não consegui as amostras que têm o mesmo tempo de edificação. A amostra são 5 barracões novos e tem 10 barracões já com 5, 10 anos, e eu tenho que valorizar um barracão com 8 anos, né? Então, não é o mesmo tipo. Eu vou ter que fazer uma depreciação de um, vou ter que fazer ver a valorização do novo, e tudo isso depende da quantidade de amostra. Grau de fundamentação, caso médio de quantificação dos custos das benfeitorias, ver o quê? A quantidade de benfeitorias que aquele imóvel tem, né? Para ver o valor, né? DDI também dá para usar o tipo de DDI, que é aquelas fontes de dados também, calculado, justificado, arbitrado. Arbitrado, lembrando
que é quando a gente pode habitar um valor diferenciado com a justificativa dentro do parâmetro de porcentagem, ok? Depreciação física do imóvel, que é em termos de a depreciação, a calcular o levantamento do custo de recuperação do bem, no caso, se ele tiver degradado com patologias que estão degradando o seu pleno uso, de uso da coisa, né? Caso de bens novos hipotéticos também, né? Nós temos que ver se é novo, se é usado. Calcula também métodos consagrados, idade de vida útil e estado de conservação. O imóvel ele pode também estar nas suas características, quando você coloca que você cria indicadores de quantidade enquadra eles em 5 tipos de manutenção preventiva. Né? Se ele é antigo, foi edificado faz 20 anos, mas ele está com uma manutenção, tudo isso você vai fazer na sua amostra. Né? Aí você tem também o enquadramento do laudo em termos segundo o seu grau de fundamentação e utilização do método de quantificação dos custos da benfeitoria, né? Os custos para se fazer aquilo que é benfeitoria. Fundamentação no que é involutivo, né? Anteprojeto básico, se tem ou não tem, documentação toda, projeto estrutural, projeto planimétrico, você vai avalizar uma casa onde a casa que você está avaliando tem todos os projetos complementares, tem todos os projetos, tem todos os profissionais que elaboraram os projetos e a responsabilidade técnica. Aquela casa está com 2 anos de uso, tem manual do proprietário, aquela casa está em ótimo estado. Aí você tem que ver se as outras da sua amostra têm essa mesma característica, né? Que você pode habilitar a diferença, ok? Preço de venda das unidades do hipotético, no mínimo de grau, fundamentação do método comparativo que você vai ter que montar, estimativa de custos de produção para se edificar aquele bem, os prazos, né? Muitas vezes você fala, para eu edificar aquele bem, eu tenho um monte de terrenos vazios, né? Para eu edificar aquele bem, o prazo vai demorar tanto tempo e eu vou ter também um custo. Então, tudo isso você pode levar em consideração. As taxas, né? Justificadas, taxas de retorno, taxas que você tenha, tudo isso vai ser o quê? Registrado no seu laudo, né? O modelo do fluxo de caixa, caso você tenha o seu fluxo de caixa, lembra que não falamos? Fluxo de caixa, você vai investir, vai pagar parcelado, tem o capital, retorno, retorno do capital, tudo isso você tem que colocar. Você vai ter a taxa com diferenciado ou se vai ter estático, tudo isso você vai ter que analisar. Análise setorial, diagnóstico do mercado, né? Cenários, análise de sensibilidade de modelo, de estrutura de conjunturas, tendência de conduta, mínimo, né, de 3, no caso de cenários, simulações com discussão de comportamento do modelo, você pode fazer a discussão de modelo. Eu tenho somente 3 amostras, que são com 30 mil metros quadrados de barracão. Então, essas 3 amostras, algumas têm características diferentes. Esse tem tantos de benfeitorias, esse não tem tantas benfeitorias. Então, tudo isso você vai ter que analisar pelo custo e chegar naquela benfeitoria, como nós relatamos. Né? Para você ter as amostras, você conseguir analisar as amostras e ter um comparativo de cada uma, ok? Então, você pode fazer, muitas vezes, o custo para se edificar aquelas benfeitorias, ou que tem as benfeitorias, e o outro, você tem... não tem as benfeitorias, mas você tem ou mesmas características restantes do outro imóvel. Então, você tem lá o segundo a fundamentação, utilizando o método involutivo. Estimativa de valor de terreno, caso ativação do método evolutivo. Custos da edificação, fator de comercialização, tudo isso você tem que ter seus graus nas suas planilhas, ok? Montado. Aí você tem enquadramento segundo grau de fundamentação, no caso do método evolutivo. Olha os graus que você está usando, lembrando os graus aí. 1, 2 e 3 e o item, né? Então, aqui você tem o 1, 2 e 3 e os pontos que você, né, vai utilizar. Itens obrigatórios correspondentes no grau, ok? Aqui, finalizando, esses são os livros que eu utilizo, tá?
Agora, tem outros que podem também chegar no mesmo local. Nós temos que também ter noção que o método avaliativo de região, de áreas de servidão, áreas de outros, né, servidão de energia, servidão para alinhão, né, servidão de indutoras, né, aonde você vai ser obrigado a fazer a serventia, né? Não vai ser difícil você não conseguir, né? Porque se você não fizer a serventia, você pode ser desapropriado, você pode ter outros problemas, né? Então, essa área aí de serventia, muitas vezes vai avalizar, né? Muitas vezes vai ter uma contrapartida do órgão que está necessitando da serventia, que é interesse público, e aí você vai ter que avalizar isso para ver se o valor de contrapartida é o valor que está dentro das características do imóvel. Então, tem livros só para isso, que é a de área de serventia. Esse livro aqui é legalzinho, Manual de Avaliações de Perícias em Imóveis Urbanos. Eu acredito que é um livrinho bom, tá? Ele tem bastante coisa, ele faz uma tarefinha simples, ele faz legal, e ele tem bastante coisinhas para você montar aqui numa planilha de Excel, dá para você fazer tudo sossegado, eu tenho. Manual de Avaliações de Imóveis, esse aqui também é muito bom, é um pouco mais detalhado, tem algumas questões diferentes, tem alguns exemplos diferentes também. Esse daqui é uma Bíblia enorme, tá? Ele tem mais ou menos 1000 páginas, cada volume. Tem tudo aqui, tá? Tem tudo também no outro, mas para quem não gosta de conta, não entre na rama de avaliação, tá? Porque tem conta de tudo quanto é tipo, tem avaliação industrial, tem avaliação de edificação, tem avaliação de tudo quanto é tipo nesses 2 volumes aqui. Aqui avaliações de imóveis aí, que é outro, né? Que eu tenho, e avaliações de aluguéis também que eu tenho, que eu acho que é legal para você chegar em níveis de aluguéis, né? Quando você tem uma residência com diferença de benfeitorias da outra, tal, é que tem, muitas vezes, em benfeitorias de residência, é um pouco menos complexo. Quando tem benfeitorias que são grandes, aí já é mais problemático, né? Engenharia de avaliações, que eu também tenho, então, um livro legal, metodologia científica, ok? Aqui, segue meu telefone, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um zap, a gente pode ajudar. E aí, eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, mesmo que seja adensado aí e compactado, né, da forma como foi, porque esse tema realmente ele é enorme, né? Mas eu creio que nós temos aí as características de como avaliar, ter uma noção de como estabelecer parâmetros, de como o embasamento. O detalhamento desse embasamento, o detalhamento de como avaliar, aí você tem que procurar uma literatura para você montar a sua metodologia embasada nessa avaliação. Estou aberto aí a perguntas. Grande Iso, parabéns pela excelente explanação. Você é diferenciado, meu amigo. Antes de nós passarmos para as perguntas, se alguém tiver, peço a gentileza que todos abram suas câmeras para nós registrarmos esse momento, ok? Vamos abrir as nossas câmeras para tirarmos um print. Por gentileza. Lembrando que todos serão direito certificado, desde que respondam ao final do evento a pesquisa de avaliação. Mais tarde, um pouquinho daqui a pouco, nós vamos colocar no chat o link para baixar a pesquisa de avaliação, enquanto nós estamos aí abrindo, por gentileza, nossas câmeras. Ok? Print feito. Olha lá, pesquisa ali de avaliação. Lembrando que não adianta você baixa o link já, não adianta, vai tentar avaliar agora que não vai dar certo, é só quando terminar o evento, ok? Eu passo a palavra agora ao presidente, o nosso querido engenheiro Geraldo Borges Porto, para fazer suas considerações iniciais. Por favor. Ok. Está saindo aí? Sim. Está me ouvindo? Muito bom. Sim. Palestra excelente, conteúdo muito bom. Mostra aí que o nosso professor aí é catedrático mesmo. Bom,
Eu segui o roteiro, acompanhar todos os dados. Parabenizar aí pela bela palestra e acredito que isso vai ajudar muito quando a gente tiver que fazer alguma avaliação. Parabéns aí, viu, professor? Aos colegas, parabéns por estar juntos aí de novo. Olha o elogio, hein, do presidente, hein? Aqui, Geraldo é o homem rígido para dar nota 10, hein? Olha aí. É nota 10 do Geraldo. Só para dar um toque, né? O pessoal fala assim, eu recebi um folder e o ISO tinha cabelo, né? Na verdade, eu estou diferente. Brincar um Eu estou pouquinho, eu diferente gosto porque de eu estou fazendo idioma minha aí, ó. quimioterapia, né? Fazendo um tratamento aí. Então, o cabelo foi embora. É bom que não faz a barba, né? Não tem Ô, barba, não Luiz, tem nada, né? você não é deputado, mas parece o Feridião a mim. É. Vai Tem saber que se dar ele uma não. fugida aqui agora. Ele já manda em Bauru, vai saber se ele não é da família que mandava lá em Santa Catarina também, não? É, Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, alguma colocação o ISO, é só abrir o áudio, aliás, ou aí a câmera, se quiser deixar a câmera fechar também, só fazer a pergunta, tá bom? Fique à vontade aí. Ô, Luiz, eu tinha boa noite primeiro, professor, tudo bem? Parabéns pela palestra aí. Meu nome é Rodrigo. Eu teria uma pergunta em relação ao CUB. Quando a gente utiliza o CUB, quando que a gente utiliza o desonerado ou não? Eu só tenho essa dúvida. O desonerado é quando você vai ter uma amostra, né? O onerado é quando você vai ter os impostos, né? E o desonerado, quando você vai ter folha, alguma coisa, característica diferente. Aí depende muito do objetivo da sua avaliação. Por isso que a característica do objetivo da sua avaliação que você vai ter que analisar. A avaliação é terrível, né? Rodrigo, vou falar para você, é muito detalhe. Uhum. Então, assim, depende do objetivo da sua avaliação, você vai usar desonerado. Depende do tipo da sua avaliação, você vai usar onerado, tá? O pessoal geralmente coloca o custo total. Mas, assim, você pode colocar qualquer um dos dois, desde que você embase e relate o que você usou. Inclusive, fatores que você vai estar lá na 12721, né? Que você vai estar lá colocando cada área. Você pode usar um fator diferente em relação ao CUBS, né? Tipo assim, você tem um cubo lá de 3.000 metros, dá um exemplo, mas lá determina que sua área de lavabo é 0,60. Eu não lembro de cabeça, assim, mas você pode usar o cubo lá, mas você pode usar um fator diferente que não esteja lá, na 12721, mas que você embase tecnicamente a diferença. Se você fizer tecnicamente o embasamento, você pode fazer qualquer coisa que você apresentar. É isso que você usa os critérios de embasamento. O principal é embasar. Senão seu laudo é destruído, porque geralmente um laudo, ele pode ser impugnado ou ele pode ser questionado, qualquer tipo de laudo. E para você ter menos questionamento, é o maior nível de detalhes, tanto na metodologia que você efetuou nos cálculos, do CUB que você está usando, por que você usou daquela forma, né? Simplista, você pode fazer uma coisa, mas usar porque você utilizou, que você acha que teve um desarranjo, não desonerar, entendeu? Então você faz a sua método de avaliação. Aí, se alguém questionar aquilo, você fala assim, tudo bem, com o CUB onerado, vai sair para tanto. Você responde no processo judicial, entendeu? Certo. Ok? Beleza. Obrigado, professor. Ô, Luiz, De nada. vou defender o meu lado aqui agora do CREA. Você não destacou, eu até perdi um pedaço sobre a RT. Quando a gente está fazendo aí, até meu amigo que é advogado, amanhã eu vou fazer um parecer técnico e vou ver se o rapaz recolheu RT. Perdeu ou não recolheu RT, perde a validade. Você destacou alguma coisa aí? Eu perdi essa área, não? Não, eu coloquei, na verdade, a legislação do CONFEA, né? Eu acredito que quando o profissional, ali já deu a entender, né? Que quando o profissional, ele pode executar suas atribuições, ele está lá na certidão, decretão 218, né? O artigo 7 lá, ele está lá desempenhando a função, no caso aí de engenheiro civil, que nós estamos fazendo. O que acontece? Pode ter uma avaliação também, gente, de uma união de rede de transmissão, que daí não é o engenheiro civil, seria o engenheiro eletricista.
Mas, assim, você tem que ter, se você, por isso que tem a diferença entre o laudo e o parecer. A diferença entre o laudo e o parecer. O laudo, ele é nomeado pelo juiz. Então, nós entramos em questões aí judiciais. O parecer é obrigatório 99,99, tirando o 00001, que por causa de alguma coisa que não vai existir, tem que ter a RT, senão o parecer técnico de uma avaliação que uma pessoa te contratou para fazer, ou você também está apresentando isso num processo judicial como assistente técnico, não será válido. Agora, a questão do laudo de um perito nomeado pelo juiz, teoricamente necessita da RT, mas, porém, tem laudos que são de justiça gratuita, onde o engenheiro recebe R$ 280 para avaliar uma residência. Se ele recolher RT, o juiz dispensa ele da RT. Você acredita nisso? Então, judicialmente, lá, quem é nomeado, o juiz não cobra RT. Deveria cobrar. Mas eu já vi em processo que o juiz fala, eu não acho revelando, eu estou nomeando e confio nele, eu não preciso da RT. Mas o seu parecer de questionar vai ter que ter, senão você pode ser impugnado. Então, eu já vi laudo, sem o parecer técnico de questionamento, entrou com processo judicial, teve um laudo judicial, apresentou esse laudo judicial, não tinha RT, porque foi nomeado pelo juiz. Questionamos isso, o juiz falou que não precisava. Vai falar o quê para o juiz? Aí, apresentou o laudo questionando o parecer técnico, o juiz falou que precisava do RT. No mesmo processo judicial. Independente, eu não acho que deve ser recolhido. Pronto, que aí tira. Tem que recolher. Porque se você não tiver RT embaixo de qualquer parecer técnico, por isso que eu separei no começo, dançou porque ele não vale nada. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente... roubei um pedacinho de chocolate, tenho sensação aqui da minha esposa. E isso porque ela fala que ela pensa que eu estou de regime. Pelo jeito, foi bem... Pelo jeito, não. Tenho certeza que foi bem explicativa a nossa palestra dessa noite. Lembrando que está sendo gravado. Está sendo gravado. Esse vídeo é disponibilizado apenas para os associados, tá? Não é isso. Só os associados da associação que têm direito a assistir esse vídeo. E também a apresentação do ISO ali, ele vai disponibilizar a apresentação para nós, que nós vamos ceder, mas aí é só o associado que tem direito a assistir esse vídeo, ok? Então, vamos para nossas considerações finais. Eu passo a palavra para o ISO para fazer suas considerações finais, querido. Pessoal, agradeço a oportunidade de estar aí, Geraldo, agradeço a todo mundo por ter participado. Podemos aí compartilhar o conhecimento. O conhecimento nosso, a gente também, a cada palestra que nós nos propomos a proporcionar para as pessoas aqui, para os engenheiros profissionais, a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? Então, quem for entrar nesse ramo de avaliação tem que ter em mente, tem que ter, certamente, adquirir um software de avaliação para fazer a regressão linear, porque fazer regressão linear é a mesma coisa que você desenhar na mão, é a mesma coisa que você desenhar, depende escrever em nanquim o projeto. Então, você coloca as amostras, já tem todas as normas de avaliação, fica muito mais rápido, porque hoje em dia nós temos que ser eficientes. Quem for entrar nesse ramo de avaliação, nesse segmento, eu acredito que seja interessante adquirir alguma literatura para poder sair de algum lugar. E você tem metodologias aí de um laudo preliminar, que não tem laudo simplinho, tem laudo de 10 páginas, 15 páginas, 5 páginas, 5 páginas não, mas umas 10 tem simplista. E tem laudos de 1000 páginas. Depende muito do nível que você vai entrar, melhor entrar no pequenininho, vai fazendo as avaliações pequenininhas e, de boa, se cadastra no fórum, pega a literatura,
pega um software e vai fazendo, pega, né? Tem muitos processos judiciais que é público, a gente pode ter acesso através de um amigo advogado e vai analisando, ok? Procura lá no judiciário o propósito de qual é uma pessoa que entrou com um laudo, vai lá, vê o laudo, vai vendo como é que se faz, como é que pega o software, vai trabalhando, vai fazendo as amostras, fazendo os testes, e você vai chegar lá de uma forma eficiente, de uma forma bem padronizada, uma forma legal para poder entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está aí, tem oportunidades, a cidade de vocês aí tem quase 70 mil habitantes, né? Então, tem aí a grande quantidade de avaliação de terrenos, tudo que você pode fazer. Eu creio que é um mercado interessante para poder atuar. Muito obrigado. Muito bem. Passo a palavra agora ao nosso presidente Geraldo Porto para fazer suas considerações finais também. O campo é vasto. Aos colegas aí, eu já tenho mais de 30 anos de formado, já fiz várias avaliações, mas é como diz o professor, cada uma que a gente faz, a gente aprende mais alguma coisa. E o roteiro é seguir o roteiro, não tem erro. E ter os conhecimentos básicos para você chegar ao valor de uma construção, no metro quadrado. E os colegas que queiram adentrar nessa área, pode ir, mas aproveite e busque vários conhecimentos, aprofunde, tá bom? O campo está aberto aí. Parabéns, agradeço mais uma vez ao CREA dessa parceria, agradeço aí aos companheiros da associação e ao professor aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Olha, baixe, por gentileza, nós estamos vendo aqui, deu um probleminha na emissão do certificado, porque a assinatura nós confundimos uma assinatura do Geraldo Porto, pegamos a assinatura antiga do Sérgio. Eu peço desculpa, viu, Geraldo? Então, amanhã a gente distribui o link e depois a gente acerta o certificado, tá bom? Então, daí a gente acerta o nome a assinatura do Geraldo Borges Porto no certificado, porque o CREA mandou um certificado novo, bonitão, e a gente acabou pegando assinatura, e amanhã eu vou colher a assinatura corretinha do Geraldo. Ainda bem que pensou, e o nome Geraldo e a assinatura do Sérgio, daí não dá certo, né? Ainda bem que você já pensou as forças duplicatas que a gente tem que pagar? Então, responda a pesquisa de avaliação ali, mas vai sair como o nome do Sérgio, e amanhã a gente já está acertando o certificado, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, boa noite. Um abraço.